Pessoal, meu nome é Jackson Martins, sou advogado, estou aqui para falar a respeito de um tema polêmico, tema que a sociedade hoje está comentando. Existe muita coisa que é colocada sobre esse tema que eu ouvi dizer, sempre não ouvi dizer, e eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, vocês podem se inscrever no vídeo, inscrever no meu canal e comentar o vídeo. Aceito os comentários. Espero que esses comentários sejam comentários pertinentes à matéria que eu coloquei, porque nós estamos aqui em debate, na verdade. Quem quiser colocar seus temas pode colocar. Não vou retirar de maneira nenhuma o seu comentário. Se o seu comentário for contrário ao que eu digo, porque ninguém é dono da razão. A razão está aí para quem quiser a possuir. Então, quem quiser dialogar, fazer de alguma forma suas colocações que sejam pertinentes, sejam colocações que venhamos a crescer no assunto, certo? E o tema de hoje é a PEC 241. PEC essa que todos sabem muito. Você pergunta a qualquer pessoa na rua o que é a PEC. Não, eu sou contra a PEC. Não, mas o que é a PEC? Não, mas é porque eu sou contra a PEC. Mas, amigo, mas o que é a PEC? E eles não sabem, certo? Que é um projeto de emenda constitucional, para que veio, o que vai ser feito com ele, como vai ser daqui para frente. Então existe aí uma grande pergunta à sociedade. E aí, esse governo Temer vai ter um resultado positivo ou não? Bom, ele ainda governa sobre um orçamento anterior a ele, orçamento do governo do PT ainda, né? Infelizmente, um orçamento que acostumou algumas pessoas e alguns grupos a mamata, a viver mamando do governo. Então, infelizmente, quando você tem aquele filho em casa, que ele vive gastando muito, você tem um filho econômico, mas você tem um filho que gasta muito, um filho que quebra tudo, pega seu carro, torra seu carro, um lulinha desse da vida, né? Que ele anda numa lancha e joga o uísque fora. Você tem um Brasil, você pode ter um Brasil onde é como se fosse uma casa, que você tem que organizar o orçamento. Esse filho não irá gostar, esse filho irá talvez cuspir na sua cara, como algumas pessoas dos partidos, infelizmente, dos partidos que não aceitam a democracia. Eles são democráticos, nós somos democráticos, mas iremos cuspir na sua cara. É uma democracia estranha. Vamos aí, outras coisas que faz, inclusive no jornal, bota a foto da pessoa no chão e faz as suas necessidades sobre um jornal. Então é de uma baixaria infinita. Eu não espero que esse vídeo não venha também provocar, porque infelizmente quando se fala em organização, em disciplina, em moralidade, em coisas que se deve buscar para a sociedade, vem logo aqueles da orelha cheia toda rasgada, ele vem todo sujo, ele vem esculhambando com você, dizendo todo tipo de palavrão, e diz que ele é ativista das escolas, ele é da educação. Ele geralmente diz que é da educação, nunca assistiu uma aula, nunca, mas da educação, e ele vem todo assanhado, esculhambado, para dizer para a turma dele, para mostrar que é do grupo dele, um grupo que vive sem tomar banho, que vai gritar na rua, vai invadir a escola, mas invasão da escola vai ser o próximo vídeo. Esse vídeo vai ser a PEC 241, um esclarecimento rápido e bem simples, procurando trazer o máximo de esclarecimento em pouco tempo. Então vamos lá, pessoal. O que na verdade, primeiro, compete ao STF ele assegurar o cumprimento das leis, das normas do país, certo? Então a legislação irá ser feita, mas irá ser apurado pelo STF se ela realmente é uma matéria que deverá ser obedecida, porque se ela não vem contrariando outros termos da Constituição. Então já passou por várias comissões, inclusive essa lei já foi aprovada já pelos deputados, então em segunda votação, então já foi para o Senado, certo? Então assim, é uma lei juridicamente correta. Agora vamos entender se para a sociedade, o que é que custa isso, certo? Então vamos lá. Ela veda, certo, algumas vantagens, aumentos, gratificações. Todo brasileiro vive chateado porque vê que tem alguns funcionários públicos, tem algumas pessoas que recebem muito. Eu sei que funcionário público vai achar que eu sou ruim em dizer isso, mas você não recebe um salário mínimo, certo? Você que está me assistindo, está reclamando, não recebe salário mínimo. Então, você recebendo, às vezes, um salário até bom, pessoas de órgãos públicos que recebem grandes salários,
as verbas, inclusive verba aí que o cara para comprar paletó na Europa, um auxíliozinho paletó, auxílio moradia, o cara tem uma casa, uma mansão, mas ele recebe auxílio moradia, coitado. Ele é um juiz, por exemplo, ele não tem condições de pagar a moradia, aí ele ganha pouco, não tem condições de pagar a moradia. Então quem tem que pagar a moradia? Então essas despesas que a União, os estados, municípios têm despesas que são fúteis, despesas relacionadas ao costume que o PT botou em alguns grupos. Essas despesas aí, pessoal, eu acho que vocês há de convir comigo, com o que eu considero, que é relativamente injusta. Não tem como você dar um auxílio moradia a uma pessoa que já tem uma moradia e que ganha muito bem. Então, tem alguns cortes, não só isso, é claro que vão me dizer, não, mas não é isso. Aí eu pergunto, e o que é a PEC? E a pessoa fica, mas é porque tem uma fatia, tem um vídeo, inclusive, circulando nas universidades, em algumas universidades, de pessoas que querem doutrinar os jovens na universidade. E eles colocam um vídeo como que a parcela da pizza, que é para ser social, dividida, vai ser cortada. Bom, vamos esclarecer se vai existir isso mesmo. A quem é o interesse de não fixar limites? Se você tem uma casa, você ganha um valor X lá, você ganha tantos salários e você tem suas despesas. A quem interessa gastar mais do que você ganha? A quem está querendo dizer que você não presta como administrador. Então você vai ver facilmente agora as sombras, as pessoas na sombra. Você vê um vídeo da universidade dizendo isso, mas você não sabe quem foi que fez o vídeo. É uma coisa que ninguém sabe. É de um professor, que ele não dá aula. E ele está com medo, porque ele não dá aula, o bichinho é de sindicato, é daquelas coisas que ele nunca foi à sala de aula. Mas toda a vida vai para o sindicato. Questionar as coisas e fora o que dessa vez? Fora o que? Fora Temer? Não, é fora o quê? Eu estou querendo dizer que vá para fora alguém. Quem é? Só não é ele. Porque ele não faz nada. Ele não pode ir para fora de uma coisa que não faz nada. Então, infelizmente, não faz nada um cara desse e ele fica jogando vídeo na internet. Os jovens que estão na universidade, coitados, estão sendo alienados, porque a doutrinação, meu amigo, não é brincadeira não. Você tem aí 13, 15 anos de comunismo, assim, que você tem direito a tudo, jovem. Você tem direito a tudo, a escola tem que ser assim. Você é o dono da escola, você pode invadir a escola. Pode invadir, a escola é sua, pode invadir. Cadê que esse mesmo doutrinador diz assim, a escola é sua, vamos pintar a escola? Ah, não, pintar não, vamos pichar a escola. Aí aparece o doutrinador, lhe dá a lata de tinta, o spray, para você colocar na parede abaixo Temer, abaixo qualquer coisa que queira organizar o país. Eu não estou falando que Temer é 100% não, pessoal, mas é o que temos para hoje. Não temos nada que substitua, nada que diga assim, vai haver um céu maravilhoso, não. Vamos enfrentar agora uma briga moral entre alguém que está querendo, não que ele não seja, ele entrou com Dilma, ele tem as arrumações políticas, mas se está havendo alguém, se alguém está propondo colocar a casa em ordem, por que não acreditar? Já imaginou se não fosse para botar a casa em ordem? Então vamos discutir o que é que limita, o que é que não limita, de forma bem prática. Certo? Então ele veda a concessão de qualquer benefício, reajuste, adequação salarial, ou seja, o que o PT gostava muito de fazer, né? O que o governo do PT, o governo vermelho, gostava muito de fazer. E gostava muito de, por exemplo, judiciário. Os judiciários têm algum risco, por exemplo, o pessoal do PT já sabia que alguns iam ser presos, outros vão ser presos agora, mas outros já foram presos. Então, o que não foi preso, ainda vai ser. Por quê? Porque eles estruturaram uma grande estrutura mafiosa no país, onde eles colocam as questões de forma... Eles adoram mandar as questões para o STF, não sei por quê. Eu não sei porquê. O que é que ocorre? Por que é que eles não querem ser julgados? Por que é que o Lula, o rapaz lá que simplesmente ele era manipulado por um grupo, né, José Disseu, uma galera que já está preso, todo mundo só não está ele, eu acredito que não era chefe, acredito que ele era o que sempre foi, um bebum que trabalhava ali no meio da galera. Então, o que é que acontece? Eles gostavam de levar para o Supremo, todas as ações. Não, tem que ir para o Supremo. Estranho, pessoal.
Por quê? O que é que ocorre? Então, é muito estranho. O PT, ele nomeava os ministros e ele adora quando vai para... eu não posso ser julgado por Sérgio Moro, ele fica arrepiado de Sérgio Moro. Tem que levar para o Supremo. Aí lá eu sei o que é que resolve. Então, é incrível, pessoal, como essa coisa foi dessa forma, né? Então, o que é que aconteceu agora? Essa PEC, ela veio para tentar diminuir as despesas. Despesas quais? Despesas que são inúteis. Agora, claro que tem uma ideia aí do pessoal do PT que espalhando, não é só o PT não, pessoal, o PT está migrando para PSOL, para partidos que ficam apoiando esse joguete, né, da manutenção da crise do Brasil para poder tentar tirar do poder de alguma forma, já que eles tentaram, né, quando eles disseram que houve o golpe militar. Na verdade, os militares evitaram que esses comunistas que estão presos agora viessem ao poder naquela época. Aquela crise era para ter sido naquela época, que esses comunas que estão hoje sendo presos, e dentro em breve quase todos irão ser presos, se é que há justiça. Eu acredito que há ainda. Eu continuo acreditando que existe Constituição Federal, que existe direito e que existe ainda uma saída para esse país. Eu continuo, senão eu não estaria fazendo o vídeo. Certo? Então, a PEC não limitará as transferências constitucionais do Estado para o município, né, da União para os municípios, para os estados. Então, não atingirá a repartição tributária, da arrecadação tributária. Certo? Então, o município que disser a você que não está investindo na escola, que não vai investir por causa da PEC ou porque... Mentira. Ele não vai investir porque ele não investia. Ele vai preferir, o prefeito, esse gestor, ele prefere investir em outras coisas que politicamente vão ser melhor para ele lá na frente. Tá certo? Então, isso não tem interferência nisso. Tem uma questão aqui muito importante que a gente vê aqui o seguinte: estabelecer limites de gastos, né? Quando estabelece limites de gastos, a gente vê que a abertura de... Aquela questão que quando Dilma ela perdeu o mandato, né? Ela deixou e ainda ficou nessa questão de se ficar ou não inelegível, aquela questão toda. Por que isso tudo? Porque retiraram a pessoa supostamente eleita. Eu não acredito que foi eleita pelo povo, eu não acredito, porque a votação foi suspeita demais, uma votação que não apareceu em tela. Você sabia quem era o governador, quem seriam os governadores pelo percentual que estava lá, mas o presidente não, houve um apagão, e depois desse apagão ganhou muito apertado, ganhou o PT, ganhou Dilma. Então, não acredito que foi dessa forma. Eu acredito que ela iria sair de qualquer forma. Como iria estourar a fraude eleitoral, acharam por bem um acordão, eu acho, com o PMDB, e o PMDB ficou no poder sustentando algumas coisas com esse acordo, para que, claro, evidentemente que o PT não ia ficar calado. Porque se ficasse calado, pessoal, todo mundo ia saber que existe esse acordão. Todo mundo iria saber que, na verdade, foi um acordão. Ou seja, todo mundo roubou o Brasil e, na verdade, ninguém vai ser assim diretamente culpado. Vai ser aquele quarto poder que eu disse, né? Vai ser aquela questão que eu falei num vídeo anterior, que existia um quarto poder, além do executivo, legislativo, judiciário, existe um poder que é escuro e ninguém sabe de onde vem o poder que tira e que bota pessoas no poder no país. Eu sei que eu muitas vezes não vou eleger um presidente que eu gosto. Por quê? Porque aquele presidente ele já vem de cima para baixo. Os partidos fazem aquele coloio, e só existe para mim dois tipos de partido. O partido do povo, que não existe, não tem sigla, não tem nada, é o povo mesmo, sem ninguém que o livre de nada, e o partido dos políticos, que aí eles são cheios de legendas, eles querem simplesmente corroer o seu bolso, lhe perseguir, lhe multar, aumentar a quantidade de arrecadação tributária, vai aumentar a multa sobre trânsito, vai aumentar tudo. Então, esse pessoal, ele não é do nosso lado. Existe o povo e os políticos, não existe dois partidos brigando, PT, PMDB, então, não, existe povo e político, tá? Então, continuando aqui, vamos lá, para essa questão, então a gente vê que, de quem é o interesse que não se fixe limite em gastos, de quem está querendo quebrar o país. Ele não vai fixar limite em gasto, então vai quebrar o país, certo? E mais uma última coisa importante que eu quero colocar aqui é que, vamos lá, o artigo 167 da Constituição, certo? Da Constituição Federal, certo?
ele é muito importante, porque por trás, a tese dos comunistas é a seguinte, que a educação vai quebrar, que é com a PEC, ou seja, tudo que ia para as coisas boas, para quem? Boas para eles, lógico. O ser humano tem esse detalhe, luta pelo que é bom para ele. Boa, ia ser cortada. Pessoal, a educação agora vai ficar sem dinheiro. Olha os meninos, cheio de meninos dentro das escolas, invadindo escola. Menino de 12, 15 anos, o juiz manda sair, eles dizem, eu não saio. E o juiz fica... E agora, pessoal, fazer o quê? Depois desse menino terem sido doutrinados esse tempo todo, uma geração de menino vagabundo, porque se fosse estudante, ele não invadiria a escola impedindo que os colegas dele assistissem a aula, não. Ele não quer assistir a aula, então porque ele não sai da escola ou mais, porque ele, como se sente dono da escola, porque ele não pinta a escola junto com os pais dele, certo? E a escola vai ter aula. Não, eles não têm interesse em ter aula, eles têm interesse em colocar um osso na orelha, outro osso no nariz e ficar igual uga-uga dentro da escola, fumando maconha e todo mundo achando engraçado e ninguém faz nada. O juiz não tem poder mais de fazer nada porque manda sair, eles não saem, então fica sem Enem, porque eles invadem a escola mesmo, querem ser proprietários das escolas. E num país sem ordem, ele só dá nisso, nem tem ordem, nem tem progresso. Viu? No país sem ordem não tem progresso. Na bandeirinha do Brasil fica arriscada, porque ou vai se botar moral nessa geração, ou o Brasil vai ter uma geração muito pior. Você imagina os filhos dessas pessoas que estão lá nas escolas, nessa hora. Tem criança morrendo nas escolas. O Ministério Público não fez nada. A criança está morrendo? Cadê o Ministério Público? Vai lá, Ministério Público. Vai lá ver essa situação. Isso está grave. Eles estão fumando maconha dentro de escola, eles estão bagunçando as escolas, um barraco. Se você colocar na internet, por exemplo, para você ver como é que está a situação em outros estados. Quando eles deixam a escola tem que ser toda reformada e esse prejuízo vai ficar para o meu e para o seu bolso. Porque eles invadiram a escola, eles podem invadir a escola. Ou seja, se eles estivessem presos na delegacia, com 16, 15, 16 anos, o pai teria que buscar. Mas dentro da escola, invadindo a escola, o pai não precisa buscar, o Ministério Público não manda chamar os pais e responsabiliza. Abandono de incapaz. O pai tem que ser preso. É abandono de incapaz. O que é que seu filho está fazendo nessa hora? Ei, o que é que seu filho está dormindo fora de casa? Porque cadê o Ministério Público? Cadê? Eu quero ver. Então, eu coloco minha revolta sobre isso também. Porque eles ficam falando fora a PEC 241, mas não sabem nem o que é a PEC 241. Eu mesmo fui lá nas escolas, em algumas escolas, e verifiquei. Eles não sabem o que é a PEC, eles só querem dizer que é fora. E se você falar qualquer coisa, ele cospe na sua cara. Porque é a língua deles. É cuspir na sua cara. Ele não tem argumento, cospe na sua cara. Certo? Então, é dessa forma. Então, a abertura, existe a Dilma foi presidente da República, graças a Deus foi embora, né? Ela fez o quê? Ela foi condenada por aberturas de créditos complementares, sem a devida passagem por esse pedido pela Câmara e Senado. Ela não tem autorização legislativa para pedir o crédito. E ela simplesmente pediu o crédito. Ela colocava como se fosse, para ficar mais fácil o entendimento, pessoal. Não vou usar termos técnicos, mas ela colocava como fosse o seguinte: vamos supor, na sua casa, você diz, eu vou precisar fazer uma compra maior esse mês, porque eu tenho uma necessidade de fazer 2 festas na minha casa. Então eu faço o quê? Um pedido, eu peço, a mulher pede ao marido, o marido vai comprar o que é necessário para aquilo ali tudinho. Então ele faz um orçamento com a perspectiva de que aquele crédito é extraordinário. O que é que essa PEC faz? Controla isso. Controla os gastos, e isso não é bom para quem quer fazer por exemplo, o dinheirinho, o din-din da União, do Estado, esse pessoal que quer fazer as festas, quer fazer peça, por exemplo, um grupozinho se junta, alguns comunas, o pessoal tudo de vermelho, tudo fedendo, esculhambando, cuspindo na sua cara, forma uma associação qualquer, um grupo de pessoas, e eles pedem dinheiro, e eles querem o dinheiro para fazer peça de teatro. Como? Homem nu, mulher nu, transexual nu, tudo esculhambando, e isso aí é o dinheiro público, é seu dinheiro. Então tem que ter um controle. Então quando eles verem que isso aí, mas peraí, vai ter controle em dinheiro, eu não vou poder gastar, eu não vou fazer do jeito que eu quero, então eu vou quebrar. Eu vou para a rua quebrar, vou dizer a todo mundo que a PEC não presta, eu não sei de onde vem esse dinheiro que eles estão fazendo alguns movimentos, e eles conseguem dinheiro. É esquisitíssimo isso. Conseguem dinheiro, partidos políticos não tem dinheiro nenhum, esses partidos que apoiam esse pessoal. Mas eles conseguem dinheiro para alugar carro, Kombi, tudo, e colar igual aqueles sem terra, que não tem dinheiro para comprar terra, mas tem um L200
levando um caminhão 0 km, levando um monte de gente para invadir uma terra. Eles não têm dinheiro para comprar uma terra. A terra, vamos supor que a propriedade lá seja 100 mil reais. Eles não têm, mas tem uma caminhonete de 200 mil reais para levar o povo. Eita, alguém está investindo pesado nisso. Então, nessa questão, a pergunta a quem interessa, continua a mesma pergunta, a quem interessa a desordem, né? Essa desordem, essa falta de controle de contas públicas, certo? E esses jovens alienados, a quem interessa cada dia alienar mais, falando contra essa PEC. Eu acho que deverá haver mais divulgação das pessoas que sabem realmente sobre essa PEC. Então, não estou falando que eu sei, pessoal, o que eu estou comentando aqui nem é a parte jurídica, porque eu poderia pegar aqui, abrir a Constituição, falar algumas coisas que seria interessante, falar sobre gasto público, sobre como é que pode se reduzir gasto público, sobre o poder judiciário, que também vai ser, os poderes, não só o judiciário, o legislativo, o judiciário, todos eles vão ser controlados, a despesa, essas despesas vão ser controladas, você sabe muito bem que não se pode mais gastar, o Brasil não pode mais gastar mais do que arrecada. É aquela questão de você só ter o dinheiro para gastar, senão você vai ficar devendo, e quando você deve, o país vai para o fundo do poço. Então nós temos que ter controle realmente. Se alguém quiser discutir comigo em relação a essa PEC, por favor, venha com argumento, assim, por fora de vídeo, ou mandando alguma mensagem, venha com argumento jurídico, ou pelo menos um argumento político, social, substancial, não venha com aquele argumento do cuspe na cara, de dizer apenas, chamar a pessoa de uma coisa, de outra, sem falar. Eu estou falando que há